Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda você para mais uma videoaula. Meu nome é professor Emiliano e hoje nós vamos ver um conteúdo do nono ano super tranquilo, polígonos. É um conteúdo bem tranquilo que a gente vai ver e aí você vai ver que na prova do IF, na prova do ET que você vai fazer, vai estar lá uma questãozinha bem básica falando exatamente sobre polígonos, tá bom? Então vem comigo para a gente partir aqui da definição. Olha só, polígono é uma linha poligonal simples, fechada, formada apenas por segmentos de reta consecutivos e não colineares. Tranquilo? Então, segmentos consecutivos e não colineares. A gente chama de polígono essa definição. Beleza? Polígonos côncavo e convexo. Vamos lá para aqui para a definição. Polígono convexo é todo polígono cujo segmento que liga dois pontos quaisquer de seu interior encontra-se totalmente contido nele, tranquilo? Então o que é que se observa? No polígono côncavo, se a gente traçar aqui uma reta desse ponto aqui a este ponto aqui, nós podemos observar que parte desse segmento está fora do polígono, tranquilo? Então por isso que ele é chamado de polígono côncavo. Polígono que possui algum segmento que liga dois pontos do seu interior e não se encontra totalmente contido nele, são chamados de polígono côncavo. Tranquilo? Então eu tenho convexo, todos os pontos aqui dentro do polígono. Polígono côncavo quando a gente tem alguns pontos fora para a gente poder falar. Olha só, o nome de um polígono é dado em função de um número de n lados. Então a gente já vem para cá para a gente poder aprender o nome de alguns dos polígonos. Quando ele tem três lados, que a gente chama de triângulo, então ele tem três lados. O quadrilátero, 4 lados. O pentágono, 5 lados. O hexágono, 6 lados. Heptágono, hepta de 7, heptágono, 7 lados. Octógono, 8 lados, muito conhecido, né? Quem assiste aí as lutas no UFC, os lutadores eles ficam lá lutando em um octógono. Então, eneágono, 9 lados, o decágono, 10 lados, um decágono, 11 lados, dodecágono, 12, pentadecágono, 15 lados e icoságono, 20 lados. Tranquilo? Esses são os polígonos que a gente mais falado, mais comentado e que a gente usa assim como padrão. A gente tem muita gente fala do hepta, o octógono, o eneágono, o decágono, tranquilo? A gente tem aqui o nome dos polígonos e a quantidade de lados que cada um tem. Vamos lá. Olha só, número de diagonais de um determinado polígono. Então eu tenho que diagonais vai ser igual. Essa daqui é a formulazinha que é bem básica para a gente entender. N vezes n menos 3 dividido por 2. Esse n, gente, significa número de lados, tá certo? Se a gente pegar aqui, por exemplo, um retângulo aqui, e a gente dizer o seguinte, quantos lados tem um retângulo? Ele tem exatamente 4 lados. Mas só que esse retângulo aqui, ele possui exatamente 2 diagonais. Então, a diagonal em um polígono, ela liga os extremos de 2 vértices, de um ponto a outro, tranquilo? Então, quando eu ligo um segmento de um vértice a outro, eu tenho uma diagonal. Então, nesse retângulo aqui, quando eu faço isso aqui, eu tenho uma diagonal. Quando eu faço aqui agora, eu tenho a outra diagonal, tranquilo? Mas vamos provar se esse cálculo vai estar certinho para a gente poder entender. Eu falo aqui, diagonal vai ser igual a 4, que é o número de lados que esse quadrado tem. E aí eu faço 4 menos 3, tranquilo, porque é n menos 3, dividido aqui por 2. Olha só, se eu multiplicar aqui, 4 vezes 1, que vai dar esse cálculo aqui, que é 4 menos 3 vai dar 1, 4 vezes 1, 4, dividido por 2, eu tenho 2. Então é isso que a gente faz, calcular em um determinado polígono a quantidade de diagonais que ele tem. Tranquilo, nesse caso aqui, eu teria aqui, joia? Fazendo isso aqui, eu estou projetando aqui as diagonais. Beleza? Vamos para mais um aqui, para a gente poder fazer.
Soma dos ângulos internos. Tranquilo, tranquilo, né? Então, ó, eu vou usar essa formulazinha aqui do SI, soma dos ângulos internos, eu vou usar essa fórmula, n menos 2 vezes 180. A soma das medidas dos ângulos internos de um polígono é igual a 1080 graus. Calcule o número de diagonais desse polígono. Porém, acontece o seguinte, olha só. Eu tenho aqui, por exemplo, só para a gente fazer aqui um cálculo e fechar a ideia, se eu pegar aqui esse retângulo aqui, nós vamos observar que eu tenho exatamente 4 ângulos de 90 graus. Tranquilo? Tranquilo. E a gente sabe também que nesse caso, a soma dos ângulos internos ali vai ser exatamente 360 graus. Ó, eu vou pegar aqui e eu tenho assim, ó, soma dos ângulos internos, 90, 180, 360. Então eu vou para aqui e vou dizer assim, ó, 4, que é o número de lados, menos 2 vezes 180. Quanto é 4 menos 2? Vai dar 2. 2 vezes 180 dá 360. Então ali também a gente comprova a partir desse cálculo que também está certo. Então para a gente calcular a soma de todos os polígonos, a gente vai usar essa formulazinha aí, que é n menos 2 vezes 180. Tranquilo? Olha só, aqui a soma das medidas dos ângulos externos de um polígono convexo de n lados é igual a 360 graus. Tranquilo? Então a soma das medidas dos ângulos externos, igual a 360 graus. A gente não tem como errar, até porque está bem tranquilo. E a gente parte dos ângulos internos e a gente chega aqui também aos ângulos externos, tranquilo? Aqui tem um resumo das fórmulas que nós iremos usar, tranquilo, bem tranquilo. Então, olha só, para mim saber exatamente a medida de um ângulo interno, apenas um ângulo, eu vou usar essa fórmula aqui, tá? Eu digo para o meu aluno assim, olha, a soma dos ângulos internos de um octógono deu 1045, por exemplo. Tá. Então eu quero saber a medida, quanto vale um ângulo só. Uma medida, um ângulozinho só, então eu venho para essa fórmula aqui. E aí eu posso perguntar, quanto mede a soma dos ângulos internos de um decágono? Então eu venho usar essa daqui, ó. Tranquilo? Então aqui eu estou dizendo que é justamente isso aqui, ó. Um ângulo interno, n menos 2 vezes 180 dividido por n. E aqui, eu tenho aqui a medida dos ângulos externos, a medida de 1 é a soma dos internos dividido pelo número de lados, e o ângulo externo vai ser igual a 360 graus dividido por n. Eu quero saber quanto mede o ângulo externo, por exemplo, de um quadrado. Beleza. Então, ó, eu venho para cá de um retângulo. Vamos colocar aqui para a gente fechar a ideia. Se a gente sabe que nesse caso aqui eu tenho 90 e 90 graus aqui, ó. Então, se eu pegar e dividir 360 pela quantidade de lados, que nesse caso é 4 lados, são 4 lados que eu tenho aqui no meu retângulo. Claro que aqui eu vou pegar 360 dividido por 4, eu vou ter exatamente 90 graus. Beleza? Então, se eu quero saber a medida desse ângulo externo, eu divido aqui, ó, 360 pelo número de lados, eu vou saber a medida exatamente de um ângulo externo. Tranquilo? Vamos lá. Desde já agradeço a você. Fiquem todos com Deus. Eu estou aqui com a contribuição brilhante aqui do professor Rodrigo Carvalho, que fez esse trabalho muito bacana, muito show. Tranquilo? Desde já agradeço a você. Um forte abraço e até a próxima.